Começando a minha live agora, vou abordar o tema como se libertar de traumas. Por que que eu estou apto a falar disso? Porque eu perdi a minha mãe com 2 anos, fui parar na mão de madrasta, adquiri traumas com essa experiência, depois me descobri gay, e aí depois vim conhecer o evangelho, então vim cheio de traumas, cheio a minha identidade toda confusa, traumas também por causa da minha madrasta. Então hoje eu vou falar aqui para vocês como que eu me libertei desses traumas, né? Como que eu fiz para me libertar, né? Para ser livre, né? Direto ao assunto, como que eu me libertei das coisas, principalmente que eu passei quando eu era criança, porque quando a gente é criança, é ali que a nossa identidade, o nosso eu, né, é bloqueado através de medo, através de situações que eu passei, por exemplo, que me amedrontaram. O que acontece? Como é que eu me libertei? Eu fui até ela, claro, eu perdoei em primeiro momento, né, as coisas que ela fazia, né, comigo. E quais coisas eram, né? Coisas do dia a dia. E na verdade assim não era ela, né? Mas hoje em dia que eu tenho esse discernimento, né, do mundo espiritual, né, que o mundo espiritual existe e que, né, eu me sentia, na verdade, sentia assim, perseguido depois que eu fui saber, né, interpretar corretamente o que acontecia comigo, né, naquela ocasião. Então eu era, né, perseguido, né, porque futuramente eu iria trazer, né, eu iria trazer esse conteúdo, trazer essa libertação, né, para outras pessoas. Então Deus permitiu até, né, que eu passasse, mesmo sendo criança, mas para que a fórmula fosse entregue para outras pessoas, né? Como que eu me liberto dos meus traumas? Porque se eu não me liberto dos meus traumas de infância, eu não sei quem eu sou, eu fico bloqueado, automaticamente eu não exerço aquilo que eu fui chamado, aquilo, ou eu não consigo me desenvolver, eu me sinto travado, eu sinto que as pessoas vão e eu fico, né? Então eu mandei mensagens depois de anos, agora eu tô com 39 anos, com 38, 37 anos que Deus me deu esse discernimento que eu deveria escrever como eu me sentia naquele momento da ação, né? Que eu me sentia, né, apavorado, que né, eu sempre tinha muito. Eu vou descrever uma situação para vocês entenderem, tá? Por exemplo, assim, ela era uma pessoa que sempre estava em cima de mim para tirar a minha alegria, vamos dizer. Se eu sentia assim, que se eu tivesse bem, se eu tivesse feliz, ela já iria me atacar. Ela já iria mandar eu fazer um serviço, alguma coisa que tirasse, que roubasse aquela minha alegria. Então, quando eu tava brincando, eu brincava, mas eu brincava com pavor de que ela iria acordar, porque eu já saberia que porque eu sabia que quando ela chegava do trabalho, ela chegava cansada, então ela ia dormir. Então, quando ela acordasse, eu sabia que ela já ia berrar e já ia de alguma forma, com raiva agressiva, iria, né, se dirigir a mim. Então, eu me lembro assim de eu porque eu morava num sítio tentando laçar, assim, por exemplo, assim, com uma corda, um toco de árvore, mas ao mesmo tempo no meu coração eu não conseguia usufruir daquilo, porque eu tinha medo, né, que a qualquer momento ela ia acordar, ela ia berrar, ia me chamar para fazer serviço. Então eu era amedrontado, entende? Eu tinha medo, né? E porque eu percebi que a minha felicidade, a minha alegria era incômoda, né, a ela. Então ela me atacava assim se ela percebesse que eu estava bem. Então isso gerou na minha mente o quê?
quando ela vê que eu tô bem, ela vai me atacar, né? A nossa mente, ela registra os momentos que a gente passa de dor, então ela sempre quer fugir daqueles momentos. Então, aquilo ficou, a gente vai continuando a viver né, passa, a gente cresce e tal. Só que em dado momento, quando um dia eu tava na mesa e parecia assim que eu sempre sentia aquela pressão, alguém vai me atacar, sabe? E eu falei assim, Deus, mas por que eu tenho esse sentimento, né, de que alguém vai me atacar, de que... Aí eu me lembrei que era... Daí Deus me lembrou, assim, lá da minha infância. Isso eu com 38 anos agora, né? Isso aconteceu quando eu tinha lá 7, 8, 9, 10, né, 11 anos. Então... Daí eu pensei assim, Deus, por que eu tenho esse sentimento, assim, de que alguém vai me atacar, de que parece que sempre tem alguém que tá ali, sabe, assim... E aí Deus me lembrou, né, que por mais que eu tivesse perdoado ela, porque Deus já tinha ministrado no meu coração que eu deveria perdoá-la, né, como todo bom cristão, mas o que acontece? Aquilo ficou no meu cortex, né, ficou na minha memória, e eu entendi que eu deveria escrever, né, para ela o que acontecia dentro de mim, né, como eu me sentia. Eu escrevi, né, que eu ficava com pavor quando ela ia acordar, que parecia que sempre ela queria tirar minha felicidade, que parecia que sempre ela queria me atacar, né? Então tudo isso eu descrevi para ela, porque eu tenho o WhatsApp dela, porque eu tenho uma irmã que é filha dela, né, com meu pai, que já eles se separaram, mas nós temos esse vínculo, né, só por parte de pai. Eu tenho uma irmã com essa minha madrasta, então eu tenho o WhatsApp dela, então eu pude enviar para ela essa minha descrição, e foi isso que me libertou. Foi quando eu mandei isso para ela, descrevendo como eu me sentia, né, eu ficava apavorado, eu até chegava a me tremer, eu me lembro assim por dentro, sabe? Tudo isso eu descrevi para ela, né, assim, e isso foi o que realmente me libertou. Parecia que eu tinha arrancado uma árvore, gente, assim, de dentro do meu peito, sabe? É incrível o poder da libertação, é incrível quando você descreve a sua dor, né? Quando você coloca para fora, né? E eu me lembro assim que nossa, eu me senti tão mais livre para desenvolver os meus vídeos, eu me descobri tão mais artístico, sabe? Parece que aquilo desbloqueou várias coisas dentro de mim, até o meu modo de falar, a fluência. Tem gente que às vezes não consegue nem falar, né? E eu percebi assim que tudo isso assim se desenvolveu bem mais depois que eu fiz isso, sabe? Depois de anos, sabe? Então o que eu tô passando aqui para vocês é uma fórmula de libertação, uma fórmula para vocês se libertarem dos traumas, né? E que vocês possam, nesse dado momento, através do Espírito Santo, através de Deus, saber qual que é o trauma que você tem. E às vezes a gente age de uma certa forma e a gente nem sabe o porquê, mas é coisas lá da nossa infância. E aí a gente, sabe, a gente tem que ficar atento, porque tudo isso Deus me revelou, sabe? Porque eu me converti faz 18 anos. Então eu ando com o Senhor, né, com Jesus, tem 18 anos. Então ele me mostrou isso, e ele me mostrou que eu deveria fazer isso para me libertar. E é o que eu passo aqui para vocês, porque realmente funcionou para mim. E eu sei que funciona, né, que vai funcionar para você. Mas claro, a gente tem que fazer, que é o mais difícil, né? É a gente confrontar o nosso inimigo, né, vamos dizer assim, né, confrontar aquela pessoa que nos fez o mal, né, mas Deus também me deu, tô trazendo aqui para vocês aquilo que eu fiz e que, nossa, me ajudou assim a descobrir quem eu sou, me ajudou a liberar o meu eu, sabe, assim, quando tu libera o teu eu, algo que tava lá, que tu diz assim, cara, isso sempre teve aqui, eu sempre fui assim, mas eu só me descobri depois que eu fiz isso. Eu só tive esse fluir
de saber quem eu sou,